entrevistando aqui Fernando Saraiva, que é um sindicalista do movimento bancário. Fernando, como você tem visto as manifestações no nosso país até o momento? Bem, as manifestações que acontecem hoje estão fazendo história em nosso país. A gente pode dizer que desde a época das diretas já não aconteceram movimentos e manifestações tão grandes quanto as que nós estamos vivendo agora durante essa Copa das Confederações. Isso significa que a população, principalmente a juventude, se revoltou contra uma situação em que o governo brasileiro faz seus gastos exorbitantes em relação a uma Copa do Mundo que vai ser realizada daqui a um ano e esquece completamente de tratar da saúde, da educação, do transporte público no Brasil. Essas manifestações começaram exatamente numa reivindicação específica sobre baixar a tarifa do transporte coletivo. E isso já foi uma vitória para o movimento, porque foi conseguido. Entretanto, o movimento deve continuar por uma tarifa zero. Então, as reivindicações do povo brasileiro hoje estão nas ruas. Essa é a nova realidade nacional. E isso faz parte também de uma crise que é mundial, a crise do capitalismo, que finalmente chegou no país. Então, as mobilizações, elas mostram exatamente isso. Os trabalhadores agora precisam começar a participar mais ativamente nas suas categorias, nas suas mobilizações, nas suas campanhas salariais, reivindicando exatamente uma coisa que vinha sendo reprimida pelo governo. Então, hoje, na rua, o povo pede democracia, condições de vida e trabalho bem melhores do que eles têm hoje, nas condições atuais. Como você avalia, por exemplo, o PSTU, o SP com Lutas, a CUT, até mesmo o CA de História, que a gente sabe aqui no Ceará e outros cantos de São Paulo, no Rio, foram rechaçadas as suas bandeiras só por estar fazendo parte do movimento? Bem, eu acho o seguinte, os órgãos de comunicação, eles não são a favor do movimento, eles divulgam o que eles querem. Eles divulgam, por exemplo, muito mais as badernas e os avanços dos vândalos, como eles dizem, do que as manifestações públicas do movimento. Então, nesse aspecto, eles incentivam aqueles que são contra os partidos de esquerda, por exemplo. Nós que somos do PSTU, por exemplo, nós fomos reprimidos publicamente em praça pública, em vários locais do país. Proibiram da gente levantar as nossas bandeiras porque dizia o seguinte: partido nenhum presta. E isso não é verdade. Nós precisamos saber exatamente os partidos que estão na luta, que estão no movimento e aqueles partidos que estão governando e que estão massacrando o povo brasileiro. Essa é uma verdade. Agora, o que aparece na televisão é exatamente o rechaço aos partidos políticos. Partido político e manifestação, ela não pode ser separada. O antipartidarismo é uma coisa que diz respeito à direita fascista. Então, muita gente se aproveita disso para fazer uma propaganda antipartidária. Nós precisamos entender que existem partidos da ordem e partidos que procuram estar ao lado do povo para fazer a revolução. A revolução significa uma manifestação pública em favor dos oprimidos, dos mais explorados. Então essa é a crise que o capitalismo colocou à população. E o partido político de esquerda, por exemplo, ele tem que ter a liberdade de se expressar e de dialogar com o povo nessas manifestações. Eu lhe perguntaria por último, daí então evoluiu para que as centrais sindicais que elas lutavam entre si em determinados pontos de vista e posições, agora se unissem para uma caminhada conjunta? Sim, eu acho o seguinte, a Central Sindical Popular com Lutas, da qual eu faço parte, sou da executiva estadual aqui no Ceará, ela vem numa luta, por exemplo, no dia 24 de abril,
Há 2 meses atrás, quando não tinha essa manifestação de rua, nós fomos em Brasília e fizemos uma manifestações com 25 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Isso não apareceu em nenhuma televisão. Não apareceu em nenhuma televisão. Entretanto, a gente já estava na rua fazendo manifestações contra a política do governo. Bem, hoje nós estamos num movimento em que as várias centrais sindicais realmente se unificaram numa proposta que é uma proposta importante para a luta, que é o Dia Nacional de Luta de Greves e Paralisações, que vai acontecer no dia 11 de julho. Então, desde a CUTES, CTB, CSP com Lutas, todos devem estar unidos, a classe trabalhadora deve se organizar e ir para a luta. O que você pergunta? Por que vocês estão com medo que eles não levam a bandeira de vocês? Não. Exatamente. Estou fazendo um papel aqui de entrevistador, não é a minha opinião pessoal. Então, eu acho que os trabalhadores têm que, nas suas campanhas salariais, no seu movimento, eles têm que expressar exatamente as reivindicações que eles vêm há muito tempo tentando alcançar. E nesse momento de conjuntura, onde as massas estão participando mais efetivamente, é um momento extremamente propício para a gente avançar no movimento. É tanto que as respostas do Congresso Nacional, a resposta da presidente Dilma, chamou logo as centrais sindicais para se reunir. Entretanto, ela não deu nenhuma solução para o problema. Nem vai dar, vai procurar enganar, vai procurar enrolar. Mas as centrais sindicais têm a obrigação de, independentemente do governo que elas apoiam, fazer e estar junto da classe trabalhadora nas suas reivindicações que hoje têm que ser cobradas do governo. Você defende que o movimento sindical tem que se cada vez mais desatrelar do governo, não importa quem é que esteja no governo? Exatamente. Não importa se era o FHC, não importa se foi o governo Lula. É importante que o movimento sindical tenha sua independência política em relação a qualquer governo. Qualquer governo. Por quê? Porque a classe trabalhadora ela tem as suas reivindicações e ela tem que cobrar de qualquer governo que esteja de plantão. Então hoje, mesmo aqueles sindicalistas que apoiaram, que elegeram a presidente Dilma, eles têm que cobrar dela as suas reivindicações. Então isso pressupõe que as centrais sindicais e os sindicatos têm que ter independência política em relação ao governo. Isso é fundamental para que a luta avance.